Olá, bom dia a todos. Eu cumprimento vocês que chegam para assistir a mais essa aula, na verdade, a nossa última aula de gestão de pessoas desse período letivo. E hoje nós falaremos sobre gestão de pessoas e competências. Obviamente que nós não temos tempo de fazer nenhuma retomada dos assuntos já discutidos anteriormente, mas, mais uma vez, eu reforço para vocês que estou à disposição no fórum, né, caso vocês queiram elaborar algum questionamento, alguma pergunta, e se o fizerem, eu peço a gentileza de que sempre vocês, depois de escreverem a pergunta, vocês mesmos leiam a pergunta ou mande para um colega primeiro para ele ler, para ver se está claro aquilo que você gostaria de perguntar. Às vezes eu recebo alguma pergunta e ela tem uma certa característica de dubiedade, ambiguidade. Então, a gente perde um pouco de tempo, porque eu tenho que refazer a pergunta para o aluno, né, para tentar me situar naquilo que ele de fato quer que seja elucidado. Bom, então esse cuidado é muito importante. Outra questão é que vocês devem registrar frequência aí na lista, no questionário, escrevendo o nome de vocês exatamente como está escrito no registro acadêmico, no SIGA, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, né? É um aviso que eu dei aí desde a primeira aula, porque não é possível fazer esse ajuste depois, tá certo? O sistema está programado para registrar em 48 horas, você tem até 48 horas, portanto, hoje é quarta, você vai ter até sexta, dia 26 às 23h59 para fazer esse registro, mas não deixe para a última hora, até porque 27 encerra aí o período letivo, tá? Primeiro semestre de 2021, ok? Então vamos lá, falar sobre gestão de pessoas e competência. A aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas nós vamos aqui encerrar esse assunto, ok? O nosso texto base, inicialmente, nós vamos tratar sobre dois autores importantes que escreveram o livro Competindo pelo Futuro, que é Prahalad e Hamel, né? Prahalad e Hamel. São dois autores importantes que fizeram esses estudos e publicaram aí nas décadas, final da década de 80 e década de 90. Vale muito a pena ler esses autores, né? Esses são autores que vão trazer, né, uma relação mais próxima da gestão de pessoas com um modelo competitivo, né, por assim dizer. E a importância dessa interatividade, dessa conectividade entre o modelo de gestão de pessoas e a competitividade e os aspectos da competitividade, tá bom? Então, inicialmente, nós podemos dizer que por força da visão desses autores que eu acabei de citar, a questão da estratégia e da competitividade, elas retomam, né? Elas retomam seus devidos lugares e passam, então, a adquirir ou readquirir uma importância como dimensões essenciais da gestão empresarial, né? O que nunca, na verdade, deveria ter deixado de existir, né? Considerando que a gente vem falando aí do modelo de gestão de pessoas, muito paralelamente atrelado à evolução da teoria das organizações, então a gente vem tentando mostrar para vocês que essa evolução está, e essa evolução e essa adequação, essas novas necessidades de atender a essas novas demandas, elas estão atreladas a essas novas configurações advindas e elucidadas aí pelas teorias da organização. Então, não há nenhuma discrepância, e quando há, é porque há, de fato, uma anomalia que precisa ser, evidentemente, corrigida, ok? De uma forma implícita, esses autores vão polemizar com Porter, né, o grande autor aí da estratégia corporativa, e eles vão criticar abertamente a mudança centrada nos processos que foi proposto por Hammer, né? Não confundir Hammer com Hamel, né? Hamel escreveu com Prahalad, e Hammer
é o autor que escreveu com Champ, né, na aula passada, onde nós falamos sobre a reengenharia, né? Esses autores, portanto, defendem a perspectiva de que a competitividade está relacionada com a capacidade de a empresa reinventar seu setor. Então, veja, é um avanço, não é uma auto-reinvenção. A empresa reinventa o seu setor. Isso é característica exponencial de uma competitividade, ou de um aspecto marcante da competitividade. Então, a empresa competitiva para Prahalad e Hamel seria aquela que, além da reengenharia e da simples reestruturação operacional, tem condições de criar um novo espaço competitivo, em vez de simplesmente envidar esforços para se posicionar melhor no espaço competitivo atual, né? Por acreditar que as empresas que se empenham na reengenharia estão se esforçando para alcançar seus concorrentes e não para superá-los, esses autores, com essa nova propositura, eles vêm com um aspecto de, digamos, regeneração da estratégia e passam, então, a dar uma nova configuração a essa terminologia. Nas palavras dos autores, abro aspas, é inteiramente possível para uma empresa colocar em prática o downsizing e a reengenharia, sem nunca confrontar a necessidade de regenerar sua estratégia operacional principal, sem nunca ser forçada a repensar as fronteiras do seu setor, sem nunca ter de imaginar o que os clientes desejarão nos próximos 10 anos, e sem nunca ter de redefinir fundamentalmente o mercado servido. Contudo, sem essa reavaliação fundamental, a empresa será surpreendida a caminho do futuro. A defesa da posição atual de liderança não substitui a criação da futura liderança. Fecho aspas para Prahalad e Hamel, publicado esse livro, então, em 1995, Competindo pelo Futuro. Uma pesquisa de Wall Street Journal, os autores afirmam que o processo de reestruturação não garante necessariamente maior valor à empresa, podendo ocorrer até mesmo o contrário. Vejam as palavras dos autores publicadas no The Wall Street Journal. A reestruturação raramente resulta em melhoria fundamental da empresa. Na melhor das hipóteses, consome tempo. Um estudo realizado com 16 grandes empresas norte-americanas com pelo menos 3 anos de experiência em reestruturação revelou que, embora a reestruturação normalmente tenha melhorado o preço das ações da empresa, a melhoria foi quase sempre temporária. Após 3 anos de reestruturação, esse preço era, em média, bem inferior às taxas de crescimento anteriores, registradas na época em que foi iniciada a reestruturação. O estudo concluiu que o investidor astuto deve interpretar um anúncio de reestruturação como um sinal para a venda e não para a compra. Essa é uma matéria, um trecho da matéria publicada por Prahalad e Hamel no The Wall Street Journal, também em 1995. A abordagem, portanto, desses autores difere da de Porter em alguns aspectos que merecem ser ressaltados. O primeiro deles refere-se ao foco de transformação ou da transformação organizacional dirigido fundamentalmente para fora. Isso deve acontecer não só do ponto de vista da busca de informações sobre o ambiente, como o planejamento estratégico tradicional recomenda e Porter reafirma, mas também como objetivo orientador do próprio processo de mudança que se quer implementar. Isso significa que, quando advogam a reinvenção do setor, Prahalad e Hamel
afirmam que a competitividade empresarial está condicionada à possibilidade de a empresa transformar não só a si própria, mas também seu próprio setor, ou o setor no qual ela está inserida, estabelecendo com isso uma referência nova para todos os que nele atuam, concorrentes, fornecedores, clientes e assim sucessivamente. É interessante observar como essa posição reitera o caráter sistêmico dos diferentes níveis de manifestação da competitividade, demonstrando que os vínculos de dependência entre os diferentes níveis se estreitam no mundo moderno. A passagem a seguir ilustra bem essa informação. Abro aspas para os autores, os quais nos servem de base nessa aula. Muitos gerentes encarregados da tarefa de gerenciar a transformação organizacional se esquecem de perguntar: transformarmos-nos em quê? O ponto é que a agenda da transformação organizacional precisa ser direcionada por uma visão da agenda de transformação do setor. Como desejamos moldar o setor nos próximos 5 ou 10 anos? O que precisamos fazer para garantir que o setor evolua da forma mais vantajosa para nós? O que precisamos fazer para descobrir, capacitar, treinar as habilidades e recursos para desenvolvermos novas competências? O que precisamos desenvolver para ocupar uma posição de liderança nesse setor no futuro? Para esses autores, a diferença entre empresas competitivas e não competitivas é exatamente a diferença entre empresas líderes e empresas seguidoras dentro do mesmo setor. Empresas líderes e empresas que seguem as empresas líderes. As primeiras, ao se reinventar, reestruturam o setor, enquanto as segundas beneficiam-se das descobertas das líderes e da velocidade com que hoje é possível copiar e implementar as melhores soluções. Vejam que aqui nós temos um pano de fundo interessantíssimo para quem gosta da área de estratégia e tenha, porventura, interesse em escrever um trabalho de iniciação científica, ou até mesmo o seu TCC, a partir de um ensaio teórico, e, quem sabe, avançando até para um estudo de múltiplos casos. Me coloco à disposição de vocês para conversar melhor sobre essa proposta de pesquisa. Continuando. Competências essenciais e arena de oportunidades são também conceitos que conferem especificidade à obra de Prahalad e Hellman. Para eles, as portas das oportunidades futuras se abrem apenas para as empresas que desenvolvem competências para isso. Trata-se de uma espécie de decifra-me ou te devoro da competitividade empresarial, para o qual as empresas devem preparar-se. Os exemplos aparecem em grande quantidade. Mais uma vez, eu cito aqui os autores. Uma competência essencial é um conjunto de habilidades e tecnologias que permite a uma empresa oferecer um determinado benefício aos clientes. Na Sony, esse benefício é o tamanho de bolso. Vocês sabem que a Sony foi precursora da miniaturização, ou seja, desenvolver componentes em pequenos tamanhos. É claro que hoje ela não detém mais essa liderança, mas a Sony foi a precursora, né? Então, tamanho de bolso de seus produtos e a competência essencial foi a miniaturização, como eu expliquei para vocês. Na Federal Express, o benefício é a entrega rápida. E a competência essencial, em nível bastante macro, é a gestão logística. A importância da competição pela liderança em competências está na precedência da competição pela liderança em produtos.
produtos. Eu vou repetir essa frase, ela é muito, muito significativa. A importância da competição pela liderança em competências está na precedência da competição pela liderança em produtos. Ou seja, você compete pela liderança em competência primordialmente, inicialmente, para depois, dada o estabelecimento dessas bases, você competir pela liderança em produtos. O desenvolvimento de uma competência não está vinculado diretamente a um produto, mas a vários deles, uma vez que o objetivo desse desenvolvimento é o benefício que trará ao cliente e não o produto em si. Observe. A busca incansável da Sony pela liderança em miniaturização, como eu falei para vocês um pouco antes, permitiu à empresa acesso a uma ampla gama de produtos de áudio pessoais. As competências específicas, por exemplo, da 3M em adesivos, criadora do Post-it, substratos e materiais avançados, geraram dezenas de outros produtos. A busca e a internalização das competências essenciais definirão as empresas que estarão competindo pela arena de oportunidades do futuro. Está aí o nome do livro de Prahalad Hamel, Competindo pelo Futuro. Entretanto, tal competição não ocorrerá exclusivamente entre empresas, mas também entre coalizões de empresas. Isso porque determinadas oportunidades somente poderão ser aproveitadas via integração de competências, que uma única empresa não teria condições de desenvolver de forma isolada. Surgem assim as redes de empresa, que caracterizam o ambiente de negócios da atualidade, normalmente aplicadas a setores complexos e de alta intensidade tecnológica, como a TV interativa, os conversores a cabo e os dispositivos de comunicação pessoal e de geração de imagem, para ficar só em alguns exemplos. Os autores valorizam a história das organizações e suas experiências acumuladas ao longo do tempo. Apesar de recomendar um processo de destruição criadora do conhecimento por meio do desaprendizado, eles consideram que a empresa é um reservatório de experiências vivenciadas por seus funcionários. O que as diferencia, em grande parte, é a capacidade relativa desses funcionários de extrair conhecimento dessas experiências. E aqui, então, eu começo a trazer a proposta no modelo de gestão de pessoas para esse entendimento fundamentado na perspectiva de Prahalad Hamel. As pessoas aparecem no texto desses autores a quem nós estamos nos utilizando para essa aula com maior frequência do que nos demais autores analisados nesse curso. Elas passam a ocupar papel importante como agentes do processo de mudança estratégica, uma vez que não é o dinheiro o combustível da viagem para o futuro, e sim a energia emocional e intelectual de cada funcionário. Isso tem um impacto na formulação da intenção estratégica, que não deve ser exclusivamente uma formulação correta e bem elaborada, mas precisa ter patos e paixão e referir-se tanto à criação de significado para os funcionários quanto à definição de direção. Essa palavra que eu usei agora há pouco, patos, é P-A-T-H-O-S. Depois vocês verifiquem no dicionário o que significa patos, ok? A principal tarefa do modelo competitivo de gestão de pessoas seria, então, mobilizar essa energia emocional, ou seja, desenvolver e estimular as competências humanas necessárias para que as competências organizacionais da empresa se viabilizem.
É assim que, no final dos anos 1980 e início da década de 1990, a gestão de recursos humanos deixaria de ser estratégica devido a uma condição genérica, como o fato de as pessoas serem o principal ativo da organização, um slogan já bastante utilizado e desgastado. Ou porque pessoas motivadas seriam, por definição, mais produtivas e engajadas, ou ainda por estar alinhada a uma estratégia global. Não que isso seja errado, mas isso deixa de ser a base fundante dessa nova proposta. Pessoas passam a ser estratégicas somente nas situações em que o ser humano é visto e tratado como uma fonte de vantagem competitiva. Essa tendência já havia sido identificado em 1986, quando o Henry e Pettigrew demonstraram que a perspectiva estratégica da gestão de pessoas não podia resumir-se a uma ênfase maior das ações planejadas, integradas e coerentemente alinhadas à estratégia de negócios da empresa. Reinterpretando o conceito e introduzindo nele a noção de competitividade, os autores afirmam que é preciso ir além e fazer com que as pessoas sejam vistas pela organização como um recurso estratégico, ou seja, competências necessárias para atingir um posicionamento diferenciado. Reconhecido como um dos principais autores da área, Lawler, o outro autor que eu insiro aqui para vocês, apresenta alguns indícios importantes quando demonstra que são 4 as exigências que pesam sobre a função nas empresas pressionadas pelos tempos de globalização. Devem ser estratégicas, competitivas, focadas nos processos de mudança organizacional e responsáveis pelo envolvimento do funcionário com elas, seus negócios, processos e produtos. Os aspectos destacados por esse autor, de certa forma, sintetizam o que o modelo competitivo de gestão de pessoas agregou das escolas anteriores que nós já estudamos. Continua tendo como núcleo de atuação o comportamento humano, como queria a escola de relações humanas. Deve alinhar esse comportamento à estratégia da organização, sem o que sua ação seria absolutamente desarticulada e improdutiva. Terá também de lidar com um ambiente de permanente transformação, que é característico destes tempos de turbulência e mudança. E, sobretudo, terá de demonstrar sua capacidade de gerar, por meio das pessoas, maior competitividade para a empresa. Este, portanto, será o elemento básico de orientação do modelo competitivo de gestão de pessoas. Ele é qualificado como competitivo por 2 motivos que eu considero principais. Primeiro, porque deve ser condizente com o ambiente de competitividade que caracteriza as organizações contemporâneas. E segundo, porque privilegia e se articula em torno de competências. Eu espero ter passado para vocês, ainda que de uma forma resumida, características principais dos também principais modelos de gestão de pessoas. E para encerrar, eu quero fazer com vocês aqui algumas considerações finais. Como ficou demonstrado, evidentemente, a história da administração de recursos humanos revela que, mais que a adoção de políticas ou instrumentos padronizados, o que caracteriza uma nova fase é a internalização
e a operacionalização de um novo conceito. Um novo modelo se caracteriza por uma nova lógica que dá coerência e direcionamento para as práticas de gestão. As organizações mais pressionadas pelo mercado e que têm acesso a técnicas e conceitos inovadores com maior facilidade, chegam primeiro e passam a ser consideradas benchmarks da área, ou seja, aquelas que são copiadas, aquelas que servem de exemplo. Elas estabelecem referências que passam a ser seguidas por aquelas que se espelham no que ocorre com o chamado mercado. Há muitos consultores que indicam novos caminhos e profissionais que reciclam por meio das mais variadas formas de aprendizagem, e assim se institui um novo conceito de realidade organizacional. Essa reduzida distância histórica não permite ainda visualizar o resultado final desse processo de mudança. Mas há, sem dúvida, alguns sinais que eu considero consistentes de como as organizações vêm tentando reposicionar-se nessa esfera. Em primeiro lugar, ao usar o termo modelo em substituição à ideia de sistema, área ou setor, busca-se ampliar o âmbito das ações de RH, dando-lhes nova dimensão e abrangência. Assim, torna-se mais fluida e flexível a linha divisória que separa o que faz parte do que não faz parte da gestão de pessoas nas organizações. De certa forma, isso leva a considerar não somente a estrutura, os instrumentos e as práticas normatizadas como elementos componentes do modelo, mas também tudo aquilo que interfere significativamente nas relações entre os indivíduos e a própria organização. O modelo pode abranger, por exemplo, os procedimentos que a empresa utiliza para envolver os funcionários com suas definições estratégicas, a maneira pela qual estimula determinado tipo de relação com os clientes, ou ainda a imagem que passa internamente de seus produtos, dos equipamentos utilizados, do desenvolvimento tecnológico e outros temas organizacionais de relevância. Os profissionais especializados passam a reconhecer tacitamente que a área de recursos humanos perde o poder de monopólio sobre o comportamento organizacional para compartilhá-lo com outras instâncias da empresa, em particular, as próprias chefias diretas. A expressão gestão de pessoas também não significa a simples tentativa de encontrar um substituto renovador da noção, eu diria, já desgastada de administração de recursos humanos. O seu uso procura ressaltar o caráter da ação, a gestão e seu foco de atenção, que são as pessoas. Embora os conceitos de administração e de gestão sejam utilizados como sinônimos, em geral, considera-se gestão uma ação na qual há menor grau de previsibilidade do resultado do processo a ser gerido. Um navio é dirigido, uma empresa administrada. Uma relação humana pode, no máximo, ser orientada, caso se admita que os dois agentes tenham consciência e vontade próprias. A opção por utilizar pessoas no lugar de recursos humanos é ainda mais diferenciadora do novo conceito. A administração tradicional foi construída em torno da ideia de otimização de recursos. Otimizar máquinas, otimizar equipamentos, otimizar materiais, recursos financeiros e pessoas sempre foi seu principal objetivo. Na fase das grandes máquinas mecanizadas, na fase da segunda onda de produção fabril massificada, como denominada por Alvin Toffler, num livro publicado em 1994, a maximização dos recursos era o paradigma básico. As pessoas foram transformadas em recursos para que se justificasse o investimento realizado nelas.
e ainda houvesse um parâmetro comum de como administrá-las. Essa foi uma maneira eficiente de demonstrar a preocupação específica da administração com o chamado fator humano na empresa. Nessa fase da teoria organizacional, administrar recursos humanos significava otimizar sua produtividade, sua competência e também seu entusiasmo. Hoje, quando o papel do homem no trabalho vem se transformando e suas características mais especificamente humanas, como o saber, a intuição e a criatividade, vêm sendo cada vez mais valorizadas, talvez se caminhe para uma transição na qual a empresa finalmente reconheça que se relaciona com pessoas e não com recursos. Essa é talvez a nova ambiência de competitividade na qual eu encerro esse curso, dizendo que vocês estão cada dia mais mergulhando e precisam ter competência, desenvolver habilidades para saber gerir, administrar esse aspecto que cada vez se torna mais dinâmico, mais mutativo e mais importante e fundamental para que as empresas alcancem o seu posicionamento competitivo. Desejo a vocês um bom restante de ano, tudo de bom, saúde, paz, que vocês tenham sempre bom ânimo de serem bons alunos, bons profissionais. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.